22 de fevereiro de 2017, um Hyundai IHR, no valor de R$70 mil. Aduziu que realizou todas as revisões conforme o manual de fabricante e que o automóvel encontrava-se dentro do período de garantia de fábrica, razão pela qual o veículo foi entregue à primeira apelante Gran Premier Veículos Limitada para a solução do problema. Mas não obteve êxito. Por fim, pleiteou a condenação solidária das réis apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40 mil, subsidiariamente, e pagamento de dano emergente no valor de R$70 mil. Razões recursais da Gran Premier Veículos foi arguindo preliminarmente a decadência do direito do autor, no termo do artigo 26, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, quanto ao método defende a excludente da subsidiariamente, pleiteia a mineração do valor da condenação. Em razão recursada da Hyundai, defende a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em momento e sustenta ser impossível lhe atribuir qualquer responsabilidade civil, uma vez que, segundo afirma, o apelado a apresentar o veículo junto à concessionária não trouxe documentos que demonstrassem a qualidade do combustível utilizado. Foi realizada análise técnica, na qual foram realizados os procedimentos cabíveis do veículo, desistindo, portanto, o ato ilícito. As contrarrazões pelo desprovimento dos recursos e o parecer da eminente procuradora, doutora Lízia de Maria Brandão de Sacosta, pelo conhecimento dos recursos, quanto ao mérito pelo provimento. É o relatório. Diante disso, eu passo a palavra ao doutor Carlos Dominici, advogado da parte apelante. Pelo prazo da intervenção. Bom dia. Excelência, a oportunidade de estar me manifestando aqui perante a Câmara. Eu tentarei ser breve, até porque a hora já vai adiantada. Conforme consta do relatório aqui do desembargador Vieira, minucioso relatório, o objeto desta ação é um veículo da marca Hyundai, veículo de notória qualidade. É bem provável que aqui nesse recinto alguém tenha ou já tenha possuído um veículo dessa marca e certamente se sentiu satisfeito com o desempenho do seu veículo. No caso dos autos, não é diferente. O veículo do apelado é de boa qualidade. Ele comprou esse automóvel em 25 de fevereiro de 2017 e, conforme consta da petição inicial, usou o mesmo durante bom tempo. Chegou a fazer 3 revisões periódicas no veículo. Em junho de 2018, esse veículo começou a apresentar falhas no sistema de injeção eletrônica e foi levado à assistência técnica da Gran Premier. Lá se constatou que a razão do problema não tinha nada a ver com a qualidade do veículo ou com alguma falha de fabricação, e sim com a má qualidade do combustível com que o veículo foi abastecido. E por essas razões, naquela época, foi negada a garantia do conserto do produto, porque a influência de agente externo, como o combustível de má qualidade, fora das especificações da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, é uma das causas excludentes da cobertura da garantia. Ele recebeu essa informação no dia 23 de junho de 2018. E, como Vossas Excelências bem sabem, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo decadencial de 90 dias para que o consumidor requeira providência, seja o conserto do veículo, seja a troca do produto. Esse prazo, no caso vertente, foi extrapolado. A ação ela foi ajuizada em 10 de janeiro de 2019, 110 dias após o consumidor receber a informação de que não havia problema de fabricação do veículo, nem vício de qualidade, e sim problema decorrente do combustível de má qualidade. Combustível, eu vou usar o linguajar popular, gasolina batizada, combustível batizado. E por isso ele teria que arcar com o conserto do veículo. Aí, em 24 de junho, começou a correr o prazo decadencial, como dito, extrapolado. A ação foi ajuizada em 10 de janeiro de 2019. Ele tinha até o dia 23 de setembro de 2018 para ajuizar a ação, requerendo ou o conserto gratuito ou a substituição do produto.
esse prazo foi extrapolado. E é por esse motivo que a apelante pugna pelo acolhimento da preliminar de decadência do direito do consumidor exigir o conserto gratuito, como determinado pela sentença, ou a troca do produto. O fato de ter sido a causa do problema a má qualidade do combustível também afasta a responsabilidade tanto da fabricante como da concessionária, dos fornecedores de produtos, de um modo geral. Sabe-se que o ônus da prova é do fornecedor. Nós pugnamos pela realização de uma perícia. O perito disse que não teve a oportunidade de analisar uma amostra do combustível que estava no veículo do autor, e por isso ele não teria como afirmar com total certeza que aquela era a causa do problema. Mas a resposta do perito a outros quesitos formulados, inclusive por nós da concessionária, que levam à conclusão de que, de fato, o problema era a qualidade da gasolina. Por exemplo, nós pedimos, num dos quesitos, que ele relacionasse as peças que foram danificadas do veículo. Ele arrolou as peças. Nós perguntamos se essas peças são danificadas pela má qualidade do veículo. Ele confirmou. O quesito é assim: a utilização de combustível de má qualidade, por si só, é capaz de danificar as peças que integram o motor do veículo, tais como bomba de combustível, bicos injetores, exatamente o problema do veículo, velas e catalisador? E o perito responde sim. Em outro quesito, perguntamos se esse tipo de problema decorrente da má qualidade do combustível pode se manifestar a qualquer tempo e independe da qualidade do veículo. Mais uma vez, o perito responde afirmativamente. Basta adicionar a gasolina de má qualidade que apresenta esse problema. Por fim, perguntamos qual seria a solução técnica para o problema do carro do autor. E o perito respondeu que a solução técnica era exatamente aquela apresentada pela assistência técnica da Grand Premier, concessionária. Ou seja, o conserto era exatamente o mesmo conserto aplicável para problema causado por combustível adulterado. Excelências, embora o perito não tenha tido acesso à amostra do combustível, outra não pode ser a conclusão de que o problema foi causado por má qualidade da gasolina. Afinal, é como se estivéssemos diante de um animal com focinho de porco, orelha de porco e rabo de porco. Só pode ser porco, não pode ser outro animal. E é por isso que nós insistimos na conclusão de que a causa é, sim, a má qualidade do combustível. E, com base nisso, pugnamos pela reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos formulados pelo autor, senhor. Agradeço. Muito obrigado, doutor Carlos Frederico Dominici. Então, eu passo agora a palavra ao advogado da parte apelada, doutor Rosinaldo Mendes. Pelo prazo regimental, eu queria identificar-se, doutor. Excelências, bom dia. Meu nome é Rosinaldo Francisco Alvino Mendes. Minha OAB é 8733 Maranhão. Estou aqui representando o apelado senhor João Joaquim Teixeira Neto. Excelências, cumprimento o presidente, cumprimento Vossa Excelência relator, doutor José Vieira, cumprimento o doutor Carlos Avelar, novo procurador, doutor Tairone, muito bom dia a todos ainda, apesar de avançar do horário, mas vamos ser breves e, se possível, trazer elucidações a essa situação que é bem controvertida, digamos assim, né? Inicialmente, eu queria só fazer uma pequena correção, doutor José Vieira. O senhor falou que no parecer do Ministério Público era pelo provimento, na verdade é desprovimento, tá? O parecer do Ministério Público é desprovimento. Só corrigindo, tá? E seguindo com nossa fala, eu gostaria de falar que, apesar de olhar de longe, parecer porco pode ser outro bicho, e contradizendo aí meu colega, Dr. Carlos Dominici, né? As apelantes, elas trazem uma tese, desde o princípio da demanda, que a tese das apelantes é combustível adulterado. Mas eu pergunto para os senhores, se vossas excelências estivessem tomando essa água bem aí que vossas excelências tomam na sessão,
e que eu também tomo aqui, me causasse algum mal, qualquer um de vossas excelências não teria condições de dizer o porquê desse mal acometido, se era por uma água adulterada ou se era por alguma coisa, se não por uma análise técnica pericial de laboratório. E é isso que nós pugnamos no processo. A perícia, e aí eu queria só ressaltar, excelências, que toda a argumentação dos apelantes é com base em suposições. Por que suposições? Porque o juízo de primeiro grau brilhantemente fez o saneamento do processo. E nesse saneamento do processo, o juiz demarcou as provas a serem produzidas, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. E nessas provas produzidas, foi pedido pelas apelantes a prova pericial para sustentar a sua tese de combustível adulterado. E o que é que resultou nessa prova pericial? Que o apelado cumpriu rigorosamente com as revisões periódicas dentro da autorizada do fabricante, cumpriu rigorosamente com a garantia que o fabricante oferecia para que fossem feitas as revisões dentro da sua autorizada. E em momento algum, o autorizado ou o fabricante chamou o apelado para corrigir falha de combustível. O que eles fizeram? Fizeram a revisão periódica e seguiu utilizando o veículo. Quando o veículo foi alegado defeito na injeção eletrônica, foi levado para quem? Para a autorizada da fábrica, que é quem tem competência para tratar da questão do veículo em garantia. E essa autorizada da fábrica levou a prestação de serviço a um desserviço ao consumidor. No laudo pericial, o veículo está exposto ao sol, o filtro de combustível, que é a peça-chave para dizer se a gasolina era adulterada ou não, está fora do local, em cima do banco do veículo, dentro da sede da autorizada. O consumidor não tem interferência nenhuma nisso. Isso é um dos fatores. Então, as alegações de suposições de danos causados por combustível adulterado, elas são suplantadas, elas são enterradas pelo laudo pericial. Só para fazer um apontamento contradizendo a palavra do meu colega e doutor Domenici, no item 5 e 6 do laudo pericial, onde eles fazem a pergunta, são dois quesitos, quesito 5 e quesito 6, essa pergunta ela é aberta, ela não é uma pergunta direcionada para o caso, ela é uma pergunta aberta. Quando, vou repetir, abre aspas, a utilização de combustível de má qualidade por si só é capaz de danificar as peças que integram o motor do veículo, tais como bomba de combustível, bicos injetores, velas e catalisador, o perito respondeu sim, porque é uma pergunta aberta. Se qualquer situação que for usado isso, mas ele não disse que era do veículo. Ele está dizendo que isso sim causa, mas ele não está respondendo que é do veículo. A outra pergunta no item 6 é: os efeitos danosos de combustível adulterado podem se manifestar no veículo, independentemente de quilometragem e tempo de uso? Sim, é uma pergunta aberta, não é uma pergunta do laudo pericial respondendo que foi usado combustível adulterado. Só para corrigir essa fala, doutor, porque pode ficar parecendo que é verdade, quando na verdade o perito foi submetido à perícia, o perito teve o contraditório de, se fosse suscitado, acrescentar esclarecimentos ao laudo, contraditório perfeitamente corroborado, perfeitamente realizado, e que não pode prosperar essa ideia de que eu suponho que tenha sido isso e isso vai prevalecer. Não, não pode. Ainda com base no laudo técnico, a conclusão do laudo técnico ela é categórica, quando ela diz: informo que o veículo em questão apresenta o problema citado na petição inicial, porém não é possível atestar que o mesmo foi originado pelo uso de combustível adulterado, pois nos autos não consta nenhum documento técnico que aponte que o combustível usado está em discordância com as especificações da ANP. Aí eu pergunto para vossas excelências, se o carro estava na autorizada do fabricante, quem era que tinha a responsabilidade de providenciar laudos técnicos para provar que a excludente da responsabilidade seria do consumidor, ou seja, o consumidor teria dado causa
ao defeito, ao vício que fosse. Então, o laudo é bem categórico ao afirmar isso. E o laudo ainda aponta que o filtro de combustível que poderia ser periciado estava no sol, num banco do carro, fora do padrão, fora do local. Ainda, excelências, a gente pode avançar nessa discussão e lembrar o seguinte: o laudo pericial, lá no saneamento do processo, ele foi a peça fundamental que ambos concordaram que seria para dirimir a controvérsia. Tanto que no saneamento, o juízo de primeiro grau abriu às partes o prazo para apontar as provas que pretendiam produzir. E o laudo foi a peça fundamental para dirimir, como não poderia ser diferente, pois o julgamento de mérito, com base apenas nas alegações das partes, não levaria a um resultado técnico. E o laudo aponta o resultado técnico. Tanto que o parecer da Procuradoria do Ministério Público foi pelo desprovimento dos recursos, porque entendeu que o laudo preenchia os requisitos. E eu poderia deixar aqui, finalizando, partindo para o final, fazer alguns apontamentos. Primeiro, revisões dentro da garantia, ok, o consumidor fez as revisões na autorizada. Revisões dentro da autorizada de fábrica garantem ao consumidor o respaldo de que ele está cumprindo com a sua parte contratual de garantir o uso adequado do produto. O veículo foi colocado num pátio ao sol e em desserviço ao consumidor, deteriorando, o que implica, excelências, até no cumprimento da sentença atual, para corrigir os vícios e entregar funcionando, sairia mais caro do que a indenização do valor pecuniário correspondente à tabela FIP. Finalizo dizendo que o laudo ele é a prova técnica cabal para desconstruir a tese dos apelantes. Finalizo pedindo o improvimento dos recursos e a manutenção integral da sentença de primeiro grau no tocante à indenização do veículo e os danos morais em sua totalidade. Excelências, agradeço pela oportunidade. Queria só quebrar o protocolo e dizer para o doutor Luiz Gonzaga que sinto saudade das suas audiências lá na 8ª Vara, o senhor faz muita falta lá, viu? Mas desejo sucesso na sua carreira de desembargador, que seja bem longa e profícua. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, doutor Rosinaldo. Devolvo a palavra ao relator, por favor. Presidente, inicialmente nós temos 2 preliminares a serem observados. Primeiro, de responsabilidade e solidariedade. Entre as apelantes deve haver, ante a natureza das imperfeições apresentadas no veículo adquirido novo e estando mesmo dentro da garantia de fábrica, impõe-se a responsabilidade solidária por vício de produto, que abrangendo os vícios por inadequação, atrai a solidariedade entre fabricante e fornecedor, até o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, o STJ possui entendimento firmado de que diz respeito à legitimidade e solidariedade passível das concessionárias de veículos e responsabilidade em ação que pleiteia a reparação por danos morais. Aí eu cito aqui o recurso especial 1804-4080 do ministro Marco Aurélio Berenice. Eu cito o recurso especial do ministro Ricardo Vilas Boas, 2030-625. Eu cito outro entendimento dele, do recurso especial 1195-642, recurso especial da ministra Nancy Andride, de número 13.27.414, entendendo que há a responsabilidade e solidariedade, razão pela qual estou rejeitando. Qual o nome? O desembargador Feroni. Tranquilamente ocupar essa rejeição. Continue. Para preliminar, segundo e último, alegada decadência não prospera. Explico. Sendo a pretensão indenizatória, não há que se cogitar em prazo decadencial embasado no artigo 26 do CDC, pois a parte autora ajuizou a ação com o intuito de sanar o veículo oculto ou ser ressarcido dos valores que foram gastos com a compra do veículo. Nesse sentido, a parte autora comprou um veículo novo, padecido de vício. Assim, põe-se pelo prisma da reparação integral do consumidor, ex-vido do artigo 6º, inciso 6 do CDC, uma vez que a constatação do vício oculto ocorreu dentro do prazo da garantia legal.
Portanto, a decadência do direito não procede. A parte autora, ora apelado, não permaneceu inerte, realizou reclamações incessantes não solucionadas, o que implica a não operação do prazo decadencial do artigo 26, inciso 2 do CDC. Inclusive, o veículo permaneceu sob a guarda da concessionária, que apenas se reservou o direito de imputar a causa do defeito ao consumidor apelado, bem como dizer que não era caso da cobertura pela garantia da fábrica. Neste termo, assinaram que o exercício da pretensão redibitória em relação de consumo, contratos a partir do conhecimento do vício oculto, tem um prazo decadencial do artigo 26, inciso 2, ou seja, 90 dias. Nesse diapasão, a pretensão à reparação de perdas e danos oriundos do veículo de natureza prestacional, submetendo-se à prescrição, tanto pelo prazo específico para o fato do produto, na forma do artigo 27 do CDC, quanto pelo prazo geral contido do artigo 205. Assevero, na hipótese, embora se fosse verificada a suposta decadência da pretensão redibitória, o que ressalto não ocorreu, não houve prescrição da pretensão de reparação dos danos materiais e morais oriundos do vício, seja por aplicação do prazo prescricional de 10 anos, do artigo 16, seja por incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC. Ademais, não há registro técnico dos autos do processo de que o problema do citado veículo são oriundos de má qualidade do combustível utilizado ou existência de culpa do consumidor. Cabe aqui asseverar, diante de versão do ônus da prova, as réis apelantes não serem incumbidos dos seus ônus, nos termos do artigo 373.2 do CPC, razão pela qual também afasto essa preliminar. Acompanho, presidente, muito. Também estou acompanhando. E comprar cigarro. Satisfação pela esclarecimento realmente do relator, até com relação a essa diferenciação entre os prazos de caducidade e o prazo de prescrição do artigo 26 e do artigo 27, que o eminente advogado se reportou que, na verdade, o que ele fala em relação à ação é atinente à prescrição de 5 anos, realmente, do artigo 27, e não de 90 dias do artigo 26. Acompanho com toda tranquilidade. Na hipótese, a relação formalizada entre as partes rege-se a toda evidência pelas normas do CDC, tendo em vista a qualificação do litigante como consumidor e fornecedor nos moldes do artigo 2º e 3º do CDC, respectivamente, ensejando a inversão do ônus da prova, em favor do autor, consoante disciplina o artigo 6º, inciso 8º do CDC. Logo, cabia às empresas apelantes comprovar a inexistência do vício apontado no veículo, objeto da lide, bem como que fora devidamente consertado, conforme disciplina o artigo 373, inciso 2 do CDC, assim como o artigo 6º, inciso 8º do CDC. Nessa linha, a responsabilidade das empresas apelantes é do tipo objetiva e somente pode ser afastada pela ocorrência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, arrolada no parágrafo 3º do artigo 4º do CDC, ou seja, quando ficar provada pelo prestador de serviços que o defeito inexiste, a culpa é exclusivamente do consumidor ou do terceiro, e, por fim, incidência de caso fortuito ou força maior. Situações essas que não ficaram demonstradas nos autos. Por consequência lógica, evidentemente, melhor sorte não assiste aos apelantes em relação ao pleito da exclusão da reparação por dano moral, vez que incide o artigo 14 do CDC, que prevê a responsabilidade civil do tipo objetivo daquele que incorre em falha de prestação de serviços e vier a causar danos dos consumidores. Diante do exposto, com lastro nos elementos de fundamentação acima, constante parecer Ministério Público, conhecimento de provimentos ao recurso. Dou parcial provimento ao recurso para excluir os lucros cessantes, que não foram devidamente comprovados. Eu não vi em momento algum que ele provou que teve perda em virtude do carro estar parado, e seriam os lucros cessantes. Eu não encontrei. Os danos morais, que foi pleiteado de 35 mil, eu entendo que 8 mil reais seria o suficiente. E quanto ao veículo, que na sentença do primeiro grau, o juiz determinou que fosse reparado todo o veículo ou então fosse dado um outro. Aqui eu trago a questão para nós decidirmos. Quanto ao veículo, a devolução do valor de 70 mil atualizado ou reparo no veículo, porque até agora eu não sei como é que está a situação, se o carro foi reparado ou não. Está nesse impasse, eu não tenho essa informação. Mas Excelência, se você me pede, eu posso esclarecer só com essa questão B, eu posso esclarecer que o veículo continua no pátio da autorizada sem nenhum reparo, ainda continua lá.
Aí eu trago a baila para nós decidirmos se o veículo deve ser restaurado todo como era para ter sido, ou então ele devolve 70 mil reais como ele pagou pelo veículo. E está encostado até o céu. Me parecendo aí mais adequado diante dessa descaso da concessionária, realmente devolver o valor, né? Porque não se sabe até se o veículo vai se prestar, digamos assim, com esse tempo todo parado, a funcionar corretamente, entendeu? Se outros defeitos já não... se essa paralisação lá não essa exposição até do veículo não provocou no próprio veículo, entendeu? Eu acho que eu ficaria com essa opção de devolver o valor. No caso desse, até da oitava vara que o doutor aqui, o Osinaldo até mencionou, veja bem, como esse veículo está lá parado há tanto tempo, né? Eu acho mais justo, e a causa está madura para que se decidamos logo aqui, eu acho mais justo que a empresa, a parte apelante, fique com o veículo, conserte e venda, o apelado transfere o veículo para ela pode apurar e vender, fazer o que quiser, e devolva os 70 mil devidamente corrigido. A empresa fica com o veículo, ela conserta e vende, ele, aqui no caso, João, assina um recibo transferindo o veículo para a empresa, certo? E o dano moral, que realmente aconteceu, o juiz fixou em 35, a empresa fazendo isso, acho que o João já fica mais ou menos satisfeito, e o dano moral a gente poderia reduzir realmente para 10 mil reais. Pode ser também. Eu estou de acordo. Olha, bem, nós sabemos, nós temos carro, realmente a gente sabe o sacrifício, o desconforto, os constrangimentos realmente que a gente passa quando fica numa pendência dessa, entendeu? Hoje está acontecendo uma coisa interessante, entendeu? Não é o caso aqui. Mas hoje você leva um veículo, uma concessionária dessa aí, chega lá não tem peça. Não, vamos pedir peça, não quando vem, não sei como é que vem, entendeu? E se o carro estiver rodando, você fica até rodando com o carro com defeito, tudo mais, correndo riscos maiores. E se o carro não estiver rodando, fica parado. Tá? Então, veja a situação que o proprietário fica, entendeu? Diante de uma situação. Então, é um constrangimento muito grande, não é um incômodo qualquer. É um constrangimento grave. E somente essa frustração de você, digamos assim, E diante disso, gastar o seu dinheiro na compra de um veículo e não poder usar esse veículo, então ficar impedindo de usar o veículo por causa de um defeito que é concessionário. Se me parece até pelo que eu vi na rádio, o defeito não seria tão grave assim. Pareceu mais uma falta de interesse mesmo, uma falta até de orientação da concessionária, da fabricante, aos funcionários, no sentido de dar uma atenção maior. Eu acho que falta muito isso, digamos assim, nessas concessionárias, a orientação, porque às vezes é bom funcionário, digamos assim, que não dá atenção, entendeu? Que orienta mal, que verifica mal, que constata mal, digamos assim, aos defeitos e fica por isso mesmo. Então, eu acho que deveríamos ser rigorosos com relação a isso, porque o carro tem que sair. Olha, se o carro está parado lá, vendo o constrangimento que a pessoa está passando, seu veículo, vendo o prejuízo. Eu fiquei até um pouco também preocupado com a relação do lucro 60, porque evidentemente ele vai ter que usar um veículo qualquer, vai pagar TAC, vai pagar Uber, vai usar um veículo de um parente, alguma coisa, entendeu? Eu vi as imagens do veículo e está em estado deplorável. Mas aí, entendeu? Então eu até, mas ela para entender a mente que não acabou, mas eu acho que até lucro 60, inclusive, não começa grave, é bom. Cabe, se tiver feito moral, arbitrado de 35. 35. Eu concedi, foi pedido 35. Inclusive, o juiz de primeiro grau concedeu 35. O que foi pedido? Foi pedido. Eu estou dando 10. Vamos dar metade, então? 15. Aí, você também. Concordo também. Só que também não tem prova, não tem prova. Você vê.
E nós decidimos assim, passar o provimento no esquema do voto do relator, que será adaptado